Ó, o gato. Eu vou silenciar aqui para ele não fazer Tá bom, barulho, tá? tá bom. Combinado. Vamos lá, então. Vou abrir o texto aqui Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Ai, ai, vamos ver. Tela. Então, hoje a gente vai começar a interpretar aqui o capítulo 5 do Trovejar do Silêncio, que é Transcendendo a Mente. Então, só para a gente fazer uma recapitulação da última aula, que nós entramos falando sobre essa mente que o Joel tanto comenta nas obras dele, né? Que é a mente carnal. Essa mente carnal, ela nada mais é do que o ego. Pelo curso em milagres, ele trata de mente certa e mente equivocada, né? A mente certa é a mente do Espírito Santo e a mente equivocada é do ego. Então, é praticamente a mesma coisa. O Joel, ele não fala de ego claramente, nem de sombra, porque todo o foco do Joel é ir para a presença. Ele não perde tempo com isso, né? E a gente já viu isso aqui nas obras dele, né? Então, essa mente aqui que ele cita em vários livros, né? Essa mente carnal é a mente da ilusão, é a mente que projeta esse universo, é a mente que tem os pensamentos tanto bons quanto ruins, é a mente que escraviza a gente, né? Em relação a coisas e pessoas e situações, né? É uma mente que ela está doente, equivocada, né? E ele traz isso claramente nas obras. Então, a gente vai começar a entender como transcender essa mente, né? O que ele traz nesse capítulo de transcender essa mente, né? De sair dessa mente e ir para a consciência espiritual, para o espírito. Né? Então, quando a gente lê nas obras dele o Espírito de Deus, o Espírito é o Espírito Santo. Não tem outro Espírito, é o Espírito Santo. Né? Então, vamos iniciar aqui fazendo a leitura, né? Transcendendo a mente. No princípio, havia somente um estado de consciência, o espiritual. Mas, desde a chamada queda, o homem foi dividido em três estados de consciência: o material, o mental e o espiritual. Então, vamos lá. O que ele quer dizer no princípio? Na verdade, não existe um princípio, né? Nós não nascemos, né? Não existe um início e não existe um fim. Né? Mas vamos levar em consideração que ele está querendo dizer do estado original dessa mente. É essa mente original, que é o estado de consciência, que é o espírito, é a perfeição, é a mente una com Deus. Então, nós estamos unificados, né? Então, a gente vai levar de novo aqui para a questão do curso, né, em Milagres, que é a ilusão da separação. Então, nós achamos que estamos separados, mas não estamos. Há um equívoco aí de separação. Então, precisamos retornar para essa consciência espiritual de unificação. Né? E a queda, que ele está dizendo aqui, é justamente essa ilusão. Então, o equívoco que eu fiz na minha mente por alguns minutos, questões de segundos, de acreditar que eu estou separado, eu me desvinculo dessa consciência espiritual e faço essa mente carnal. E ele vem os estados, né, de consciência, que é a matéria, o mental, que aí é onde tem o universo aí dos pensamentos e das projeções, e o espiritual, que é o espírito em si, que é o estado nosso, de fato, né? Nós somos espírito. E aí ele continua. A consciência espiritual, quando feita carne, é o corpo perfeito e imortal, mas bem poucos entre os bilhões de pessoas que têm vivido na Terra atingiram tal consciência. Muito poucos. Então, ele sabe, né, que houve aqui algumas consciências, porque não existe nada separado, então
Joel, ele é um símbolo, né? Vamos deixar isso bem claro, para não existir idolatria e fanatismo. Joel é um símbolo, é uma parte nossa de consciência elevada que conseguiu atingir o estado da realização, né? Então, essa consciência espiritual, quando ela se projeta num corpo feito carne, então, houve aí o feito do ego, dessa mente carnal, fez um corpo perfeito e imortal, porque esse corpo perfeito e imortal é o espírito, é o corpo espiritual. Que aí ele diz que de tantos bilhões de pessoas que estão aqui e viveram e estão, né, vivenciando, pouquíssimos conseguiram compreender isso. Eu vou aqui para a gente abaixar o. Ao contrário, por incontáveis gerações humanas, o mundo tem vivido um estado de consciência material e mental e, para a maioria, tudo que é conhecido é o sentido material do mundo. Então, ele está dizendo o seguinte, vai passando, né, de experiências para experiências entre as pessoas, né, entre os humanos aqui, a gente vai passando de um para o outro, então vai vindo de pai para filho, de avô para neto, né? Esse mundo aqui, ele está tão imerso nisso daqui que ele só está tendo consciência da matéria. E um pouco do mental porque ele pensa, né? Mas se você perguntar para uma pessoa que não tem uma inclinação para desconstruir isso, ela vai te dizer que só existe o mundo material. Ou quando tem alguma noção da espiritualidade, como eu Uhum. tinha, né? Deus está lá no céu. É, Eu tá separado. sim, você E está na nem matéria e sempre ele está no espírito, né? é bem isso. É exatamente isso, que vendem, né, os dogmas religiosos. Deus não está dentro de nós, né? Ele, como você falou, está num lugar, né? Então eu tenho aqui matéria, ele está num lugar, ele é espírito e está longe de mim, eu preciso alcançá-lo, né? É É, muito doido. E aí ele continua: tudo que é conhecido é o sentido material do mundo, um mundo onde o homem vive pelo suor de seu rosto. E tudo que ele faz, o faz com recursos físicos e mentais. Então, olha só que interessante esse trecho aqui. Sensacional, porque o que ele está querendo dizer com isso aqui? Você não, esse homem que conhece só isso, ele não vislumbra o outro lado. Ele não precisa ter suor no rosto. E ele, né, acha que, por exemplo, para conquistar dinheiro, ele precisa fazer recursos físicos que vai trazer dinheiro. Ou o processo mental, né, que é o pensamento de pensar positivo ou pensar negativo sobre tudo isso aqui. Então, ele não consegue transcender esse paradigma. Ele fica preso nisso, porque ele está visualizando uma projeção do mundo material e acha que é só isso. Né? E ele acha que tudo aqui é muito difícil, e a gente escuta isso das pessoas, nossa, como é trabalhoso. Olha, se você não se sacrificar, não vai conquistar nada. eu já ouvi E muito isso isso. não é. E aí você leva isso para o inconsciente e vira o que a gente comentou aqui em privado algumas vezes, que é a programação que está na nossa mente, feita pelo ego. Tudo tem que ser difícil e tem que vir de um sacrifício. Senão não tem valor, né? As pessoas, você não trabalhou o suficiente, não fez, né, não suou, não vai realmente chegar lá. E não há nenhum lugar para chegar. E tem uma frase muito boa de uma oração do curso que diz o seguinte: eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou.
Eu não preciso me preocupar com o que fazer ou o que dizer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Olha isso, né? Então, quem é que te guia, né? E ele não consegue ter esse olhar para dentro e ver que tem algo mais ali que está impulsionando ele. Que, na verdade, é a metafísica, né? É o espírito manifesto, né? Mas vamos continuar. Mesmo hoje, o mundo não se ergueu muito acima desse sentido físico do universo, em que pese o fato de que, neste último século, muito tem sido revelado do mundo mental, embora revelado primariamente no sentido de o mental governar o físico. E ele está falando aqui da década dele, provavelmente ali na década de 50, né? E nós já estamos aqui em 2022, e continua a mesma coisa. Embora nós estamos presenciando aqui pessoas que estão despertando mais, estão conseguindo desdobrar mais a sua consciência, e trazer esses ensinamentos, como a gente tem visto aí hoje pela internet, tem muito mais pessoas trazendo conteúdos nesse sentido, né? Mas mesmo assim, se você pegar pela massa, é muito pouco. E aí ele fala, né? Embora revelado primariamente no sentido de o mental governar o físico. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele está dizendo que aqueles pensamentos mágicos que o Sandro falava, nos cursos dele. Então, é eu sentar e eu ficar imaginando coisas, imagens, situações, circunstâncias, né? É o poder da mente. E ele quer que esse mental governe o físico. Afora isso, o que aconteceu é conhecido como a ciência do pensamento positivo, concebida para manipular o cenário humano. Então, a pessoa fica presa nesse conceito, nessa Naquela época já ciência. existia o pensamento positivo. Sim, e a gente vai ver, tá, pelo Curso em Milagres, ele diz o seguinte, que o ego, os pensamentos vêm do ego, né? Esses pensamentos que a gente tá... O que aconteceu aqui? Tá conseguindo me ver, Val? Tô sim. Ah, então... Só as letrinhas do livro que sumiu, mas eu tô te vendo. Ah, sumiu, pode ter, não tem problema. Então vamos lá. Acho que trocou de tela aqui, eu apertei alguma coisa que trocou de tela. Então vamos lá. É o pensamento, né? Então, assim, quando o Joel fala vá além do bem e do mal, né? Não se fixe nem em pensamentos bons, nem em pensamentos maus, porque esses pensamentos, eles não significam nada. E se nós ficarmos apegados aos pensamentos positivos, eu vou dar significado para aquilo. E aquilo pode ser uma armadilha do ego. É óbvio que a gente não vai ser negligente, e eu não vou ficar alimentando pensamentos destrutivos durante o dia, né? Que isso em uma hora vai ser metafísica, vai se manifestar. Né? Então, se eu começar a ter medo, por exemplo, de desenvolver uma doença, isso em algum momento vai acontecer, porque eu estou alimentando, aí eu começo a ter um sentimento sobre aquilo, que é o medo, e em algum momento a minha mente vai ficar equivocada e vai projetar no meu corpo a doença. É isso. Mas quando ele fala assim, vá além desses pensamentos, que até a obra, né, que eu pretendo fazer um curso dessa obra, porque é muito bonita essa obra dele, que é Além dos Pensamentos, das Palavras e Pensamentos, é justamente isso, né? Então, são só pensamentos, eles não têm raízes. Então, solte. Não fixe em nada. Porque toda a intenção é nós irmos para a presença. E a leveza que dá na gente, né? A gente Nossa, conseguir muito, ser. porque
Pensamentos. Eu não sei se você já percebeu, se você já teve isso em algum momento, mas os pensamentos demais, eles nos deixam muito cansados. Uhum. Eles nos Sei. esgotam. Há um esgotamento emocional e físico, né? Eu estava estudando esses dias sobre isso e por que que os iluminados, os que se realizaram, não se cansavam? Porque eles não tinham identificação com o corpo mais, né? Porque quem cansa é o corpo e porque se a mente está muito agitada, ela gasta muita energia e isso vai para o corpo. Então, essa sensação de cansaço, de ter que dormir, é do corpo, porque a mente está cansada, ela está gastando energia com pensamentos que não, não produzem nada. Bah. Olha só que interessante. E o Sandro comentou uma coisa que eu lembrei de uma fase minha, que é muito parecida. Quando você começa a meditar bastante, você vai limpando a mente, vai tirando os condicionamentos, você vai descansando a mente, você vai deixando de produzir esse cansaço, esse desgaste mental, você parece que ganha mais energia, então você dorme menos. E aí, mesmo dormindo menos, você vai acordar com disposição. Interessante. É. Eu, Aqui eu e deixa eu ver. ultimamente eu durmo muito pouco. Me acordo e a minha cabeça, assim, como eu te disse, num baile. Assim, um monte de pensamento e um monte de ruído. Mas Aham. a gente vai acalmar, né? Fechar uma porta aqui. Vamos lá. Então, e aí, é exatamente isso que ele está falando aqui, né? Então, vamos lá. Ele vai entrar nessa questão aqui dos pensamentos positivos. Por exemplo, se alguém não tem uma casa, tudo o que tem a fazer é se imbuir do pensamento positivo e a casa aparecerá. Ou, se não tiver uma companhia satisfatória, bastará um pouco de pensamento positivo para que aquela desapareça e apareça uma nova. Então, isso aqui vem de encontro com o que a gente escutou do professor Sandro, né? Ele falando até, inclusive, da mecânica quântica, né? Que o professor ele trazia, né? Que é o que você vai ali para um pensamento, aí você tem um sentimento, e aí tem o colapsar de onda, né? Aí você não duvida do carro na garagem. E aí você vai lá toda hora olhar para ver se o carro está na garagem. E aí você duvidou daquela intenção pura. No caso aqui de Joel, até do curso Milagres, a gente não fixa nessas questões. Por quê? Porque já é tudo o seu. A questão que foi levantada aqui, de tanto de relacionamento como de matéria, já é te dado tudo. É seu direito por filiação. A questão toda é eu me achar separado do todo. Eu tenho aqui um equívoco na minha mente de separação. E é óbvio, se eu me sinto separado, eu não me sinto merecedor, eu não estou aberto para receber. Então, se resolveria tudo, eu em voltar para dentro, corrigir na minha mente equivocada, que eu não estou separado como o ego me fez acreditar. Essa é a proposta, né? Tanto de Joel como do curso. E aí ele continua. Se alguém sofrer de alguma doença, só um pouco de pensamento positivo e, como num passe de mágica, a doença desaparecerá e um corpo harmonioso aparecerá em seu lugar. É o que a gente acabou de falar. É o pensamento mágico, é o equívoco, né? De que basta eu estar pensando e aquilo vai ocorrer. Só que na minha mente, do inconsciente,
Eu não sei o que tem ali de equívoco sobre mim. Então, assim, não vai resolver na causa, não vai resolver, porque não está atacando na causa. E eu estou acreditando num pensamento mágico. Mesmo quando esse tipo de terapia mental resulta eficaz, e muitas vezes o é, aqueles que se utilizam dessa técnica ainda vivem de um universo físico. Então, essas pessoas, né, pode se chamar de terapeuta, os terapeutas quânticos, etc. Então, eles estão ainda no paradigma do universo físico. Eles não compreenderam que por trás disso existe o espírito. Um corpo físico, um companheiro físico, algo físico sujeito às leis do bem e do mal. Então, todo esse equívoco, né, que essas terapias trazem, né, elas não conseguem transcender esse universo físico. E eles vão ficar sujeitos ao bem e ao mal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: eu estou aqui pela lei do karma. Da mesma forma que chegou, pode sumir. Porque eu estou pelas leis do bem e do mal. Eu estou pelas leis da impermanência. Eu estou pelas leis do karma. E num dia muito próximo, é bem possível que a desarmonia e a discórdia comecem de novo. Eu acabei de falar. Né? Então, em algum momento, como eu não estou assentado em Deus, eu não estou assentado pela graça, eu estou ainda nos desejos do ego, vai oscilar. Por quê? Porque isso daqui é dual. Não tem outra classificação, não tem outra configuração. Então, eu vou ter um período que posso estar muito bem e no período eu vou estar muito mal. Então, eu vou estar oscilando dentro dessa configuração. Então, o pensamento positivo, ele é assim, é um equívoco, né? Uma ilusão, né? Uma parte do corpo é curada e eis que outra doença se manifesta. O problema do sofrimento está resolvido e então algo acontece, é o que a gente acabou de falar. E eles oscilam entre uma crença no físico, no mental, moral ou financeiro e outra crença igualmente densa, sempre com a mesma tentativa de usar o poder da mente para ajustar, sanar ou melhorar uma doença. A gente acabou de falar que ele descreveu aqui. Então, eu estou atuando no mundo dos efeitos, que é o universo físico, mas a causa que está nessa mente carnal, que está projetando tudo isso, ela não tem como ser curada e tratada, porque ela não existe. Né? Então, a gente não sabe o que tem no nosso inconsciente. É que ele fala aqui em cima. Ó, aqui a questão da crença, ó. As crenças no físico, no mental, moral. Então, eu resolvo um problema, eu resolvo uma situação ali, uma circunstância, mas daqui a pouco vai aparecer outra, de outra forma. E isso vai continuar se repetindo. Então, eu tenho uma falsa verdade aí, ou uma ilusão, de que eu estou resolvendo com o poder da mente, mas eu não estou resolvendo nada. Eu só estou fazendo magia para dar uma mascarada aí, uma floreada aí no problema, mas eu de fato não resolvi o que está no inconsciente. Contudo, o mundo tem a sorte de ter conseguido esse grande progresso, pois sem a descoberta do mundo mental, seria ainda impossível dar o próximo e maior passo para o reino espiritual. Então, nada é em vão. Experimentou, esteve nesse lugar por bastante tempo, e aí nós fomos tendo consciências que foram despertando e foram trazendo outras alternativas, foi desmistificando essa mente, foi nos trazendo aí
uma nova visão sobre isso, né? E nós, graças a eles, chegamos no universo espiritual. Assim como a gente agradece Joel, né? Joel e outros já trouxeram isso. Verdade. Antes de prosseguir, tentemos entender as funções da mente. Talvez isso possa ser mais bem feito se tomarmos o corpo como exemplo. Sabemos todos que o corpo é um instrumento usado para as atividades da vida humana, mas poucos reconhecem que, por ser um instrumento de Deus, ou seja, o espírito utiliza do corpo, né, a gente pode utilizar com essa consciência, né, não pelo ego, mas através do espírito, para que a gente tenha os aprendizados aqui, as experiências e a expiação, né, que é a correção da mente. Deveria ser perfeitamente harmonioso. Então, assim, se eu estou imbuída da verdade do Espírito Santo e eu deixo governar tudo, este corpo, mesmo que ele seja um reflexo da minha mente, uma produção da minha mente, ele não precisa sofrer danos. É isso que ele quer dizer, né? As funções podem ser perfeitas, eu não preciso me deparar com alguma surpresa amanhã, de alguma coisa, né? Uma enfermidade nele, ou sei lá, vamos falar até de acidente, algumas coisas desse tipo. Embora a gente não saiba que esteja no nosso inconsciente. Né? Não há razão para que o corpo fique deteriorado, é o que ele está falando, ó, e perca suas faculdades, que é a parte da consciência, de estar lúcido. E a gente vê muitos casos, né, de Alzheimer, quando vai ficando mais idoso, Alzheimer, e outras questões, né, que com a velhice vai vindo, que a gente fala, gente, não é porque está envelhecendo que tem que deteriorar, né? Mas aqui parece que é uma regra do ego, né? Que assim ele confirma através dessa deterioração do corpo que você está separado e que existe a morte. É uma forma dele se perpetuar. E parece que isso acontece porque o homem ainda não aprendeu como se precaver contra tais mudanças e observar o corpo, que é um instrumento apropriado e efetivo para o uso diário. Né? Então, as funções dele têm que ser perfeitas, mas atuando através do espírito, sendo comandado pelo espírito, não pelo ego, né? Porque se eu deixar essa mente ser preenchida de medo, ser preenchida por ilusões, pelas aparências desse mundo, isso aqui está fadado ao fracasso. E isso pode ser feito se descobrirmos que a mente também é um instrumento e que também tem seu lugar correto na nossa experiência humana. Claro, é através do corpo que a gente vai experimentar, vai fazer os aprendizados, né? E sem apego, né? O que acontece muito em relação ao corpo é uma identificação com o corpo, eu achar que eu sou o corpo, e aí eu dou um peso significativo para o corpo, que a gente vê, né? Essas questões de beleza, né? E de coisas exacerbadas em relação ao corpo. Nós não olhamos para o outro como espírito, nós olhamos para o outro como corpo. Como corpo. Como corpo. Então, esse é o equívoco maior, né, dessa mente, do ser, né, quando se identifica com isso. Mas, o que ele quer dizer é o seguinte, nós não sejamos negligentes, a gente usa o corpo como instrumento, mas a partir do espírito que está comandando, não mais o ego. Compreendido e aceito que a mente é um instrumento, a mente é um instrumento. Então, assim, a mente ela não tem que ser escrava. A mente ela precisa ser comandada por essa consciência. Então, ela serve como instrumento. Poderá também ser compreendido de quem ela é instrumento. Olha isso, de quem ela é instrumento. Eu acabei de falar, tá? É do ego ou é do espírito?
Pois um instrumento deve ser necessariamente ter alguém que o governe e o controle. Então, se eu deixo essa mente vagar, deixo essa mente acolher as aparências, dar poder a coisas que não existem, classificar, julgar, não ir além do bem e do mal, né? Eu não conseguir disciplinar essa mente, eu vou ficar escrava dela e ela vai ser um instrumento do ego. Então, é aquilo que eu acabei de falar, se você imbui essa mente aí de medo, você vai estar escrava do ego e vai projetar isso aí no corpo. Vai projetar isso no mundo, né, nesse universo. Infelizmente, é normal que a mente não seja controlada. Olha isso. Mesmo que alguns tentem fazê-lo e, desastradamente, muitas vezes arruinem sua vida, por não terem compreendido que a mente não pode ser controlada pelo homem. Então, olha só que interessante isso. Aqui, esse símbolo, né? Então vamos colocar aqui a Vanessa, quero controlar essa mente. Quem é que quer controlar essa mente? Quem é a Vanessa? É aquilo que eu acredito. É o ego. Exatamente. Então, o ego que fez, né? Quer dizer, eu fiz essa mente do ego, o ego quer controlar a mente. Que é pelo homem. Ele não falou aqui que é pelo espírito. A mente é instrumento para algo maior do que ela mesma. E esse algo é o eu maiúsculo. Olha isso. Então, eu dou espaço para o espírito. Podemos falar do Espírito Santo, podemos falar da presença, podemos falar do absoluto, de Jesus. E entrego essa mente para esse eu. Que ele atua. Não está lá na oração que eu seja instrumento da sua vontade? Sim. Então. E quando alcançamos o estágio de controle da mente pelo eu, permitindo e dando espaço para que essa presença comande ela, que é o que a gente fez na meditação, né? Sim. A gente foi dando espaço ali para a presença agir. Nos envolvemos numa paz que ultrapassa a compreensão, então a mente se acalma. Eu não preciso mais me esforçar. Eu não preciso me preocupar em olhar para essa mente. Eu não preciso controlar através. Eu achando que tenho poder para isso, né? Eu, como ego aqui. Eu não sou ego, mas acredito ser o ego. Então eu solto. E aí, esse eu preenche esse lugar e me traz paz. E os pensamentos eles vão continuar. Vai vir um, vai vir outro. Aí o que você faz? Não dê atenção, deixa eles passarem. Observa eles. Nossa, deu um pensamento porque eu tenho que cozinhar amanhã. Ah, ok. Ah, eu não paguei tal conta. Ah, ok também. Porque quem é que está trazendo isso? É o ego. Eu não preciso me preocupar com o que fazer ou com o que dizer, porque aquele que me enviou me dirigirá. É isso. Sensacional, né? Demais. Demais. Então, nós não tentamos controlar o corpo e a mente. Olha isso. Mas é a ação da verdade em nossa consciência, que é a ação da verdade daquilo que é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, da qual tomamos conhecimento pela mente. Então, a mente como instrumento, ela percebe essa consciência, ela percebe essa presença, ela está preenchida por essa verdade e ela é comandada por essa verdade. Por quê? Porque a mente ela não tem vida própria. Se ela tivesse vida própria, poderia controlar? Não. Não. Que mantém a mente clara, pura, harmoniosa e vital. Esta, por sua vez, controla, dirige e governa o corpo, agindo como purificador de ambos, corpo e mente. Olha que recado maravilhoso.
purifica, né? Expurga tudo aquilo que não é da verdade. Então, eu entrego essa mente, e aí no curso Milagres nós dizemos, entregamos essa mente do ego, essa mente equivocada para a mente do Espírito Santo controla. Eu entrego esses pensamentos e essas historinhas que estão acontecendo aqui nessa mente do ego para o Espírito. Há um centro espiritual dentro de cada um de nós. E nesse centro está registrada a nossa inteira herança espiritual. Esse centro não está dentro do corpo. Este é um equívoco muito comum de acharmos que esse centro está aqui. Esse centro ele está fora do tempo e espaço, ele está fora desse sonho. E a gente pode acessar isso, que é o que nós estamos buscando, né? Indo, né? Indo para dentro justamente para despertar isso. Mas em nossa consciência, de onde, pela sua infinitude, olha isso, eu sou infinito, eu sou eterno. Podemos tirar de tudo que se fizer necessário ao nosso desenvolvimento, de agora até o fim do mundo e além do infinito. Olha isso. Eu posso tirar tudo desse lugar. Eu não tenho que me preocupar com o que fazer ou com o que dizer, porque ele vai me dirigir. E tudo vai ser, né, vai ser dito, vai ser esclarecido. E o que for necessário para que eu me desenvolva aqui, já é. De agora até o fim do mundo e além, no infinito. Eu estou lá no céu, eu não estou aqui. Por isso que a gente não deve. É doideira. Mas você sabe que cada vez que você leva isso para a mente, você dá uma zerada nela, é muito doido, porque você fala assim, eu estou no céu, não estou nisso aqui. E aí você dá um bug nessa mente carnal, ela não sabe o que responder. Porque é uma verdade. Ai, Val, Van, tu não tem medo? Quando tu sabe assim que tu não é o que tu acha que tu é outra coisa, assim, não buga. Dá uma bugada, porque assim, eu vou relatar aqui uma experiência, que até relatei para a Andrea, que quando você começa a sair dessa identificação com o ego, você vai andando na rua e você vai vendo um Playmobil. Lembra do Playmobil? Aham, os bonequinhos aqueles. É surreal, porque você vê o cenário assim. Aí outro dia eu fui na padaria, fui tomar um café expresso, né? Sentei assim no balcão, isso era logo cedo, umas 9h30. Aí eu comecei a observar as pessoas, porque eu adoro observar pessoas. Ah, tu também? É, Aí eu gosto de sentar no lugar e ficar só olhando. ai gente, é demais isso. Aí eu sentei lá e fiquei olhando para aquelas pessoas comprando pão. Aí a pessoa entregando o pão, a pessoa comprando pão, aí outra pessoa vem tomar café, aí eu fiquei ali sentada, e entra um, entra outro, aí o atendente. Gente, são personagens. Aí eu vi, nossa, olha o moço ali representando o vendedor de pão. Olha o outro, é o padeiro. Aí vem a outra pessoa, olha, vi outro cliente que compra pão. E aí, aquilo foi se expandindo de um jeito que você vê assim que não tem nada separado e que essas consciências é você representando um papel. Aí você olha para a rua, as pessoas passeando com cachorro, outras andando de carro, outras de bicicleta, outras a pé. E aí você vê aquele cenário, parece um filme. Todo mundo representando uma coisa ali, um personagem, uma situação.
E você fala, gente, que doideira. Aí dá um negócio no corpo, assim, que dá até falta de ar. Porque essa sensação é quando você já saiu, não é totalmente, tá? É um Aham. início. Mas você se deslocou da Matrix. Você agora está observando a Matrix. Mas você é um bonequinho ainda. Você é um É, bonequinho. ou quando tu tá numa turma, assim, desculpa te cortar, num monte de Sim, gente não pode conversando, cortar. e tu vê as pessoas falando, ah, me aconteceu isso ou aquilo, e assim, todo mundo. Ai, como é que eu vou dizer? Me fugiu agora. Estão alheios, né? Estão Ah, sim, presos eles naquilo. estão presos, eles estão dando valor para a E história. isso. É E isso aí mesmo. tu E aí você olha, vai. a gente consegue observar, mas não tem como eles. Não, isso daí, se você falar para alguém que não chegou no Joel, ou não entendeu esse conceito de Matrix, né? Porque isso aqui é um universo mental, é uma projeção, não vai dar para você explicar isso. E isso é uma sensação que você vai desenvolvendo aos poucos, você vai expressando aos poucos, porque não dá para você sair de uma vez. Mas você já consegue ter uma percepção e você já olha para aquilo sem julgamento. Você procura não julgar mais. E eu tenho feito isso com Jesus, quando a gente sai assim e tem extremos de lugares, digamos, bonitos e não bonitos. Uhum. E aí a gente tenta não, a gente trabalha a mente para não julgar aquilo e não dar significado, porque é tudo uma projeção de uma mente, né? E aí você vai vendo esses personagens, dá uma bugada, porque você fala, gente, realmente é um teatro. As pessoas estão representando papéis aqui. E aí, quando É. você chega nesse nível de consciência, você diminui o julgamento, ainda vai ter um resíduo ali de uma tentativa, né, de julgar, mas fica mais fácil de você entender, digamos assim, o lado ruim disso aqui, digamos assim, né, que não tem não tem nem bem nem mal, mas tem os equívocos aqui das pessoas, né, tem os equívocos dos irmãos que fazem o que fazem. Você sabe o que eu quero dizer, né? Uhum. Então, Eu quando sei. você vê alguém, né, cometendo um ato de desamor, digamos assim, você Uhum. vai para esse lugar e você fala, nossa, tá aí, tá no equívoco, tá no ego, tá na mente carnal, tá representando ali um papel, tem o Cristo nele, né, tem ali a presença, mas não tá consciente disso. E tá tudo bem, em algum momento isso vai se desdobrar. E aí, aquilo não te incomoda tanto como te incomodava antes. É. Mas assim, pra ti que já tá há mais tempo é mais fácil. Pra mim, bem poucas vezes, assim, né? Eu já consigo ter alguns momentos assim, mas tenho muito que caminhar ainda. Mas é prática. É tudo prática aqui. Não adianta. É por isso que a gente falou da reprogramação hoje. Uhum. Essa mente, é que ele está falando aqui do controle, é o espírito que vai controlar a mente. Mas a gente pode dar uma reprogramada no inconsciente, dar uma limpada, né, para ficar mais leve, mais fácil, mas a gente entrega todo o poder para esse eu. E ele controla essa mente, que é a proposta também do curso de milagres. Eu entrego essa mente equivocada do ego para, para o espírito comandar tudo aqui. A única coisa que eu, como filho de Deus, tenho que fazer é estar disposto a corrigir a mente e fazer a unificação.
O resto todo é feito pelo Espírito. Joel acabou de falar isso aqui no texto. Tudo bem? Então, tudo certo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente tinha programado, né, de fazer uma reprogramação aqui. Eu vou dar o comando. A gente faz uns 10 minutinhos, tá? E aí você vai fechar os olhos. Eu vou te dar um direcionamento, eu vou falar aqui os comandos. Isso aí, como as nossas mentes estão compartilhadas, estão estendidas pelo Espírito Santo, no momento que a gente vai para essa mente, isso aí já vai fazendo uma reprogramação do inconsciente. Tá? Okay. E aí eu vou trazer coisas voltadas, que nem o Joel traz aqui, né? Sobre a verdade, sobre quem eu sou, né? Sobre ser abundante, ser merecedor desse amor, né? De estar nesse amor, né? De não ver mais a dualidade como a gente está acostumado, tá? E aí a gente vai, todas as vezes que a gente puder, a gente faz isso, porque eu fiz algumas vezes e para mim foi muito bom. Foi muito bom. No caso, eu posso fazer sozinha também? Pode, Depois? pode. O que acontece, Val? As pessoas, não sei se elas sabem, algumas elas perceberam, outras não. O professor Hélio, sabe a ressonância harmônica dele? Uhum. Você conhece, já ouviu falar, né? Sim, eu vi ele falar nas palestras dele, né? Então, Ressonância harmônica. esse método que eu estou te passando é dele. É como se fosse fazer uma ressonância. É. Ai, que maravilha. Então, assim, Teve o que acontece curiosidade. nesse momento? Abre a consciência e aí vai fazendo um download. Porque isso aqui é tudo mental, isso aqui é uma programação mental. Então, quando a gente vai fazer essa técnica, eu estou fazendo ressonância. Ele falou isso no vídeo dele. Ele falou: vocês podem fazer a ressonância sozinhos. Olha só. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para você não cair na tentação de olhar para a câmera, eu vou ficar aqui, só vou tirar o meu vídeo Uhum. e a gente vai se concentrar, parecido com o que a gente fez lá na meditação, né, de quarta-feira. Sim. E aí você tem que estar o mais relaxada possível, mais entregue possível, tá? E com uma intenção assim, né, genuína de estar abrindo a mente para poder fazer os downloads, tá bom? Certo. Sim. Então vamos lá. Vou tirar aqui o compartilhamento da tela. Então vamos relaxando, fazendo aqui a entrega para o Espírito Santo nesse momento. Corpo relaxado, bem relaxado. Respiração profunda, sintonizando no centro do nosso ser. Focando aqui no nosso cardíaco. Então, a gente começa a relaxar a testa bem relaxada, pálpebras pesadas, bem pesadas. Então, novamente, testa bem relaxada. As pálpebras estão bem pesadas, eu não consigo abri-las. Vou entrando aqui num estado de interiorização. Vou liberando a mente para o Espírito Santo. Continuo respirando profundamente, estou bem relaxado. Pés relaxados, pernas relaxadas, corpo relaxado, testa relaxada, pálpebras pesadas, bem pesadas.
Então, vamos iniciar aqui a reprogramação do inconsciente. Eu sou como Deus me criou. Eu sou o puro amor de Deus. Eu sou a expressão de Deus na Terra. Eu sou a abundância e prosperidade que Deus me fez. O universo é meu amigo. O universo sempre me envia presentes. Eu sou presenteada constantemente pelo universo. O amor flui através de mim. O amor flui para mim. Eu sou a expressão pura de amor. Eu sou invulnerável. Eu sou impecável. Eu sou perfeito. A minha vida flui maravilhosamente bem. Tudo flui em harmonia na minha vida. Eu tenho muita disposição todos os dias. Eu tenho muita energia todos os dias. Eu acordo feliz e disposto todos os dias. As minhas noites são noites tranquilas e serenas. Eu só tenho pensamento de Deus. Eu amo as pessoas. As pessoas me amam. Os meus relacionamentos são santos. Eu só atraio pessoas harmoniosas e íntegras. Eu sou feliz constantemente. A alegria é meu estado natural. Tudo dá certo na minha vida. Eu me amo incondicionalmente. Eu sinto amor por mim e por todos os seres. Eu recebo do universo tudo o que eu preciso. Tudo me é suprido constantemente. Eu sempre tenho tudo o que eu preciso. Deus me supre diariamente. Deus me ama. Eu amo Deus. O Espírito Santo comanda a minha vida. Eu entrego a minha vida para o Espírito Santo. Eu sempre escuto a voz do Espírito Santo. Eu sempre escuto as orientações do Espírito Santo. Eu sou realizado na vida. Tudo flui através de mim com harmonia e alegria. Todo suprimento é me dado por Deus. Eu reconheço Deus como meu único Pai e meu único Guia. Eu entrego a minha vida a Deus. Eu entrego o comando da minha vida para Deus. Deus está comigo o tempo todo. Eu sinto Deus. Eu escuto Deus. Eu só atraio pessoas benevolentes e íntegras. As minhas conexões são conexões maravilhosas. Eu estou realizado profissionalmente. Eu sou realizado profissionalmente. Eu sou realizado no amor. Eu sou realizado na vida social. Eu possuo amor em abundância. As pessoas me presenteiam constantemente. Eu mereço receber tudo que Deus me deu. Eu me abro para tudo que Deus me deu. Eu me unifico com Deus agora. Eu estou unificado a Deus.
O céu é o meu direito. Eu estou no céu com Deus. A minha mente é preenchida pela verdade. A minha mente é preenchida pela paz. A minha mente é preenchida pelo amor de Deus. A minha consciência é a consciência de Deus. A minha mente está em Deus constantemente. Eu sou harmonia. Eu sou perfeição. Eu sou amor. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa. Eu sou produtivo. Eu sempre tenho disposição para realizar qualquer coisa. A minha mente é incondicional. O meu amor é incondicional. Eu amo meus irmãos. E os meus irmãos me amam. Eu sempre aprendo com o Espírito Santo. Jesus e Espírito Santo são meus professores. Eu sempre escuto Jesus. Jesus sempre está comigo, me orientando. A minha vida é maravilhosa. A minha vida é satisfatória. Eu sempre realizo a vontade de Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo o amor de Deus. Eu sou a expressão do amor de Deus na terra. A minha vida é fluida. A minha vida é alegre. Eu sou feliz constantemente. Eu me sinto em paz constantemente. Eu me sinto conectada a Deus. Eu permito que Deus age através de mim. Eu permito que Deus seja expressão através de mim. Eu mereço receber tudo o que Deus tem para mim. Eu me abro para receber tudo. Por onde eu vou, eu levo amor. As pessoas me veem como eu sou. Eu me vejo como eu sou verdadeiramente. Eu sou como Deus me criou. E eu me vejo como Deus me criou. Eu sou protegida por Deus. Eu tenho proteção constante de Deus. Os meus caminhos são abertos por Deus. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o que eu sou. Eu sou tudo o que é e eu sou tudo o que é. Fazendo os downloads, reprogramando o inconsciente, permanecendo nesse estado de paz e tranquilidade, e serenidade. Aos poucos nós vamos voltando.
Tudo bem, Val? Tudo bem, maravilhoso. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Num determinado momento eu comecei a sentir dor normal. Dor? Ai, guri, uma pontada nas minhas costas. Que estranho, e eu não tava sentindo. Daqui do lado Entendi. direito, assim, Sei. tipo uma pontada, guri, assim. Pergunta antes de dormir para o Espírito Santo o que vem a ser isso, Certo. tá? E solta. Entrega seu sono ao Espírito Santo. Olha, eu entrego esta noite esse sono ao Espírito Santo para que tu Uhum. corrijas na minha mente se isso pode ter sido uma autossabotagem do ego, da mente. Nossa, será? Oi, guri, que estranho. É, Eu tava de boa aqui, ó. Vou uhum, começar a fazer cruzes. mas ainda continua doendo? Um pouquinho. Tá. Mas Então já você tá faz o tudo. seguinte: entrega isso para a mente do Espírito Santo fazer as correções. Pode ser uma autossabotagem na mente, né? O ego sabe que você está fazendo reprogramação, então pode ter vindo alguma coisa do inconsciente no momento da programação, da reprogramação. Alguma coisa que estava oculta, uma resistência. Nossa. É assim mesmo. A gente sente muito no corpo. Bom, a gente às vezes tem sono, a gente quer dormir, não quer fazer, aparece um evento, dá uma caganeira. Misericórdia. É assim. Isso só é reflexo da mente. O corpo, ele só está refletindo o que está na mente. Porque o Espírito Santo, ele não traz dor no físico. Mas não se Eu preocupa sei. com isso, tá? Não se preocupa com isso, porque isso aí Aham. não é nada. É um equívoco da mente que está tentando Exatamente. dificultar o processo. Verdade. É isso aí. Fechou? Show. Nossa, Então, maravilhoso. então, aí na próxima semana a gente faz de novo. Enquanto tiver as aulas, a gente vai fazendo, porque isso aí dá uma limpadinha, né? Uhum. Tá Tá bom? bom, então. Querida, obrigada, boa noite, bom final de semana e a gente Eu se que encontra na agradeço. próxima semana. Fica com Deus. Tá bom. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, amém.